Olá! No programa de hoje você vai conhecer como funcionam as políticas de redução de uso de plástico pelo mundo. Visto como uma alternativa prática, o plástico se tornou um grande problema ambiental. Segundo a ONU, a poluição plástica cresceu nos últimos anos e deve dobrar até 2030, com consequências terríveis para a saúde, a economia, a biodiversidade e o clima. Agora vamos saber como os países estão se organizando para enfrentar o problema. No Como Funciona Aí, quem conta são os próprios brasileiros que vivem no exterior. Vamos comparar o que é permitido ou não lá e cá. A gente vai conhecer mais sobre as políticas adotadas no Chile, na Austrália e no Canadá. Começamos com o Chile, primeiro país sul-americano a banir as sacolas plásticas de estabelecimentos comerciais e que em 2021 aprovou uma lei nacional que proíbe a utilização de plásticos descartáveis e de uso único. A gente convidou a jornalista Isabela Vargas, que mora em Santiago, para mostrar como está a adaptação por lá. Conta pra gente, Isabela, como funciona aí? Meu nome é Isabela Vargas, eu sou jornalista, moro no Chile há 9 anos e o Chile foi o primeiro país na América do Sul que eliminou as sacolas plásticas no comércio. Então eu vou compartilhar um pouco com vocês a minha experiência como consumidora. Aqui no Chile já é uma política que está totalmente incorporada à realidade das pessoas. Ninguém usa mais sacolas plásticas. Todo mundo sai de casa com uma bolsa já de pano, né? Se chega no local e esqueceu essa bolsa, essa sacola, geralmente as grandes cadeias de supermercados, de lojas, têm bolsas para vender de material reciclável, resistente, né? Em alguns casos também te dão sacolas de papel e isso vale para todo o comércio, enfim, desde pequenos locais, farmácias. Enquanto o Chile foi pioneiro na América do Sul em proibir sacolas de plástico, o Brasil não tem legislação federal sobre a matéria. Entre 1995 e 2019, foram apresentados no Congresso Nacional 135 projetos de lei com o tema plástico, propondo o banimento ou limitação ao uso e comercialização do produto. A única exceção, que ainda é um hábito difícil de mudar aqui no Chile, são as feiras livres, que nas feiras ainda tem o uso de sacolas plásticas. Na nossa família aqui somos 3 pessoas, 2 adultos e uma criança, e a gente vai uma vez por semana à feira e voltamos da feira com uma média de 10 a 15 sacolinhas plásticas. E que não são de material reciclável, então realmente esse ainda é um problema bem grave aqui. Para ajudar a gente a fazer um comparativo, eu converso agora com Paulo de Bessa Antunes, especialista em direito ambiental, presidente da União Brasileira de Advocacia Ambiental e membro da Comissão Mundial de Direito Ambiental da União Internacional para a Conservação da Natureza. Doutor Paulo, bem-vindo ao Como Funciona Aí. Obrigado, bem-vindo, é um prazer poder participar aqui com vocês de um programa tão interessante. Bom, começando aí a explicar o que é esse plástico de uso único e qual é o impacto que ele causa no meio ambiente. Bom, o plástico de uso único é uma ideia que vamos dizer, são as sacolas tradicionais que nós tínhamos, né? Que você usa e aquilo é simplesmente jogado fora, né? A gente tem aí uma quantidade muito grande desse produto espalhado pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Como eles demoram, assim, às vezes dezenas ou centenas de anos para ser
destruído pela natureza, eles vão criando volumes de sujeira, de poluição que são muito altos, e a gente vê uma repercussão disso assim muito clara nesses problemas de grandes chuvas do verão, com entupimento de bueiros, entupimento de rios, canais. Então, causa um estrago muito grande. E há um outro estrago no mar, que também é muito relevante, e principalmente por microplásticos, impacto no turismo. Realmente é uma coisa muito séria, é uma coisa horrorosa. Doutor Paulo, a gente viu aí que o Chile é protagonista na proibição de plástico. A Isabela contou para a gente aí como é que está funcionando, mas eu queria saber como é essa legislação do Chile. Olha, há uma tendência assim, curiosa no direito ambiental, que é uma certa reprodução internacional das leis. Então, elas todas têm mais ou menos a mesma característica, embora essa lei chilena ela tenha um dado assim, que eu considero interessante, que é não ter as sacolas disponíveis para venda. Porque, por exemplo, o Brasil ele tem uma legislação de sacola plástica, que devido ao fato do país ser uma federação, vários municípios têm leis próprias para isso. Então, no caso do Rio de Janeiro, você é obrigado a comprar a sacola plástica caso você não tenha suas próprias sacolas. Qual é a ideia? É que a pessoa sinta o preço desse produto. O que a gente está vendo na legislação chilena é que não há essa opção. Eu lembro que a nossa colega ela disse, porque eu trago mais ou menos umas 10 sacolas, né? 10 a 12 sacolas, foi o número que eu me lembro que ela disse. Então, veja, dependendo da quantidade de pessoas, do impacto que a feira tem no comércio local, é uma falha da lei, né? Então, seria talvez o caso, e mesmo nesse comércio local tipo feira, o próprio comprador fosse obrigado a ter a sacola. Tem que ter uma adaptação. Agora, a lei me parece boa, mas aí, no caso das feiras, claramente há uma falha, né, nesse comércio popular. E aqui no Brasil vai depender do município como isso está funcionando. Há projetos de lei no Congresso Nacional tramitando. Acho que já é tempo de que esses projetos de lei sejam aprovados, porque nós temos, é claro, a lei dos resíduos sólidos, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga uma certa logística reversa que tem funcionado para, por exemplo, latas de alumínio, embalagens de produtos agrotóxicos e tudo mais, ela mais ou menos funciona. Agora, essa poluição muito difusa que é do plástico, nós não temos uma norma clara sobre isso. Doutor Paulo, a gente vai voltar para o Chile. Embora o país tenha aprovado a proibição de sacolas plásticas em 2017, ainda existem locais em que esse tipo de embalagem é utilizado. A Isabela foi a uma loja para mostrar na prática, no comércio, como está sendo. Isabela, como funciona aí? Bom, acabei de fazer minha comprinha aqui, saí do shopping, tá? Tô aqui já com as minhas sacolinhas, tá? Todas sacolinhas de papel, não se usa sacola de plástico aqui. E agora tô indo pra casa. Sobre a coleta seletiva aqui em Santiago, ela está organizada de acordo com os bairros, tá? Conforme o bairro, a administração do bairro tem o serviço ou não. É muito mais autogestionado, ou seja, cabe a cada pessoa que quer participar da coleta seletiva ajudar, não só separando o lixo, mas também eles fazem uns pontos de coleta, onde a gente pode vir e deixar o material reciclável, tá? Nesse caso aqui, eu encontrei perto da minha casa um contenedor de vidro, tá? Só recebe vidro. Então, tá bem cheio, né, o contenedor,
E quando fica lotado, as pessoas inclusive deixam as sacolas com os resíduos do lado de fora. Mas existe, né? Não em toda a cidade de Santiago, mas tem em vários pontos da cidade e funciona super bem, principalmente porque as pessoas participam. Doutor Paulo, a gente viu que o plástico não está totalmente banido lá do Chile, mas quando se trata de punição, isso de uma maneira geral, as multas acabam sendo pesadas? Esse caso chileno, eu assim não conheço em detalhe, porque essa lei está em implantação. Mas eu posso te dar alguns exemplos, por exemplo, da Alemanha, que isso é uma coisa que está bem adiantada. Na Alemanha, se a pessoa não recolher o lixo de acordo com as determinações, ela é multada, e as multas são pesadas. Então, como há uma tendência vamos dizer, dessa legislação se reproduzir nos diversos países, provavelmente o Chile está vivendo essa fase de transição e ele deve entrar nesse sistema. Mas qual é a dificuldade que um país como o Chile tem, e que é uma dificuldade que o Brasil também teria nesse caso, é que se você não tiver uma política educacional, e aí eu estou falando de política educacional no sentido de educação ambiental, desde muito tenra idade, a levar a esse tipo de comportamento, o que tenderá a acontecer é que mesmo as leis de penalização, de multa, elas acabarão não sendo aplicadas. Porque se você tiver uma quantidade muito grande de gente que não segue a lei, provavelmente ela não será aplicada, e é aquela história que a gente conhece bem aqui no Brasil de lei que pegou ou não pegou. Então, é lógico que você precisa ter um período de transição com relação a isso, e massivo. E claramente ali no caso que foi mostrado em Santiago, os coletores de lixo, eles são insuficientes, e ele não está espalhado na cidade inteira. Então, o que você pode imaginar no limite? No limite, você pega o lixo e joga num outro bairro. Então, essa questão de você ter a estrutura muito bem feita e vamos dizer, trabalhada com esse lado educativo durante um certo tempo, ela é importante, principalmente para a criança, porque é lógico que o adulto ele sabe o que é proibido ou não, mas a criança, se você vai educando, eu vejo aqui em casa, por exemplo, meus filhos, quando eram menores, vinham da escola com essa noção, então você tinha maior dificuldade de não cumprir aquele, vamos dizer assim, aquele modelito sustentável, né? Aqui tem que ser a mesma coisa, tá? O lugar, vamos dizer assim, na Escandinávia, isso tem multas muito altas, tá? Mas você tem populações que já durante muitos anos têm essa educação, e tem um outro fator também que é importante, que é a renda, né? Capacidade econômica para fazer isso. Agora, eu gostei da loja, né? Que só tem sacola de papel, e, na verdade, você vê que coisa curiosa, nós estamos voltando ao passado. Exatamente. Eu me lembro quando eu era criança, o leite era em garrafa de vidro, o refrigerante, a cerveja, era em garrafa de vidro, os embrulhos eram todos de papel, etc. Então, quer dizer, na verdade, nós vamos ter que andar para trás para poder andar para frente, porque o modelo antigo, nesse particular, era melhor. Doutor Paulo, vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente vai falar de Canadá e Austrália. A gente faz uma rápida parada e volta já. A gente está de volta e você já viu como funciona a proibição de plásticos descartáveis e de uso único no Chile. Agora a gente viaja para a Austrália. Lá o curioso é que a iniciativa para reduzir o uso de sacolas plásticas partiu de uma decisão comercial em 2018, quando 2 das maiores redes de supermercados do país decidiram suspender o uso de sacolas plásticas. A medida conseguiu reduzir 80% do uso delas
Em 3 meses, o sucesso da iniciativa obrigou estados e governo a adotar um plano nacional. Vamos conversar com a Virgínia Nascimento, que mora há 5 anos em Perth, capital da Austrália Ocidental. Virgínia, conta pra gente como funciona aí. Meu nome é Virgínia, eu tenho 37 anos, eu sou natural de Brasília, aí no Brasil. Estou morando aqui na Austrália, em Perth, WA, tem 5 anos. Eu vou falar um pouco sobre como que eles fazem na questão do uso do plástico aqui no país. Eu acho bem interessante. Eu acho a Austrália um país limpo. Eles sempre tentam adotar a política de reciclagem. Essa questão ambiental aqui é bem importante, né? Algumas coisas que eu vejo de diferença. Por exemplo, na escola, eu tenho um filho de 14 anos, eles sempre pedem para não levar plástico, nada dentro de plástico, container. Aí eu geralmente uso esse tipo de papel, que eu embalo o lanche dele aqui, coloco um sanduíche, o que ele precisar, né, de levar para comer, enrolo aqui, coloco dentro da mochila. Esses talheres são bem comuns aqui, você vê tipo tudo quanto é lugar, que aí você não precisa de usar o plástico, né? Os canudos também são proibidos, ou você tem o seu próprio canudo, geralmente o pessoal leva dentro de uma bolsinha, ou então são aqueles canudos de papel. O copo também, quando você vai numa cafeteria aqui, todo mundo toma café o tempo inteiro. Eles dão esse copo aqui, que é um copo biodegradável, né? De papel. Ou todo mundo tem o seu próprio copo. Aí você leva, entrega o copo pra barista, ela bota o seu café. E aí é isso. Nos mercados, geralmente é uma sacolinha assim de papel. Tem também a opção de plástico, mas aí você sempre tem que comprar. E o lixo, tem os caminhões de lixo. Aqui na minha casa, por exemplo, na segunda-feira, eles pegam o lixo molhado, né, que é a comida, as frutas. E na quarta-feira o lixo plástico, vidro, e aí é tudo separadinho. Na Austrália, o governo entregou o Plano Nacional de Plásticos em 2021. Assim como no Brasil, muitos estados naquele país começaram esse processo aprovando leis ordinárias. Até julho de 2019, 9 unidades federativas brasileiras já tinham banido canudos plásticos e 6 tinham legislação sobre banimento de sacolas plásticas. Aí essas são os nossos bins, né? As caixas de lixo. Aí aqui vem explicando direitinho o que é que pode colocar na amarela, o que é que pode ir no verde e o que vai no vermelho. Roupa, por exemplo, eu achava que era uma coisa reciclável e não é. Então tem que colocar no lixo vermelho. É isso. Espero ter mostrado um pouquinho do dia a dia aqui para vocês, que a gente consiga preservar mais o nosso ambiente, né? É bem importante. Doutor Paulo, a história da Virgínia aí meio que lembra aquela história que a gente falou no começo dos embrulhos de pães, do embrulho do lanche, tudo com papel, né? Agora, o que é curioso, que também citei aí no início, é que foi uma iniciativa das empresas privadas. Maior preocupação com o meio ambiente também é uma certa função de maior nível de renda, porque a pessoa que está preocupada em almoçar,
ela, para ter uma preocupação com o meio ambiente, vamos dizer, essa preocupação está em segundo plano. Então, a Austrália tem é um país que tem um nível de renda muito alto e, tradicionalmente, é um país preocupado com o meio ambiente. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma discussão aí que agora que o Supremo Tribunal Federal está mudando a jurisprudência dele no sentido de mais autonomia para os estados, e havia uma discussão muito forte com relação a essa questão de banir sacolas de plástico, se isso era legislar sobre direito comercial ou se isso era legislar sobre direito ambiental. Direito comercial é uma competência federal. Então, o que acontecia? Dizia, não pode banir porque isso é uma competência federal. Mas o Supremo Tribunal Federal está caminhando para entender que não se está legislando sobre comércio aí, está se legislando sobre proteção ao meio ambiente. Então, a tendência é que o Supremo Tribunal Federal ele comece a dar mais força a essa legislação. Os estados, como foi mostrado no programa, os estados eles estão ampliando essa legislação de proibição. Tem sido adotado aqui o critério de vender a sacola e mais adiante deve ser totalmente proibida, porque, afinal de contas, o preço também é baixo e não pode ser muito mais caro, e por um preço baixo acaba que as pessoas compram. Então, o ideal é proibir, ou então que se vendam aquelas sacolas tradicionais, né, essas bolsas daquele plástico duro ou mesmo de tecido, mas isso também tem que ser um preço caro, porque se for barato, nós continuamos no mesmo problema. A pessoa tem que se sentir naquela parte mais sensível do corpo humano, o bolso. Bom, vamos aí para o Canadá agora, onde a população descarta cerca de 3 milhões de toneladas de lixo plástico a cada ano. E apenas 9% deles são reciclados. Lá, a previsão era de que as restrições nacionais de itens de plástico de uso único entrassem em vigor em 2021. Mas o governo anunciou que os regulamentos serão entregues ainda em 2022. Só que muitas províncias canadenses já adotaram as medidas. O Diego Santana, que mora em Vancouver há 4 anos, explica como é por lá. Diego, como funciona aí? Olá, me chamo Diego Santana, sou originalmente de Aracaju, Sergipe, e desde 2017 moro em Vancouver com minha esposa. Nos mudamos em 2017 para cá. Vancouver fica na província da Colômbia Britânica, que é a província mais a oeste do Canadá, e é também Vancouver é uma das cidades mais quentes aqui do Canadá. Então a temperatura aqui, a média do ano é super agradável. As políticas ambientais aqui elas são muito fortes, elas sempre envolvem o consumidor final, os varejistas e os atacadistas, né? Então, desde 2019 começou o banimento do que eles chamam, em português, seria plástico de uso único, né? Então, são esses plásticos de uso único são uma família de 6 tipos de plástico, né? Que são sacolas de supermercado, canudos, stir sticks, que são esses pauzinhos para mexer o café, que, né, a cultura do café aqui é muito forte, six-pack ring, que são os anéis que unem as latas, né? Quando você compra uma cerveja, um refrigerante, ele vem em anéis de plástico. As latas elas vêm conectadas ao anel de plástico, talheres descartáveis e todos os containers, recipientes de comida, né? A substituição da sacola plástica tem que ser dada por sacola de papel, né? Um fato curioso dessa política aqui da Colômbia Britânica é que tem que ser cobrado no mínimo 15 centavos para o consumidor por sacola de papel. Eu
estou aqui na minha cozinha agora e eu vou mostrar a vocês como é feita aqui a separação de lixo aqui em casa. O primeiro que a gente deixa aqui é o orgânico, né? Tudo que é orgânico. O segundo que eu tenho aqui é um só para plástico, soft plastic, como vocês vão ver lá na coleta. O meu terceiro principal são containers. O interessante aqui é que o lixo aqui ele tende a ser limpo, o lixo de containers, né? Lave seu container, seque e aí você joga fora. A mesma coisa o plástico que você está jogando, soft plastic, ele tem que ser lavado também, porque se ele estiver sujo ele vai para o aterro, né? Eu estou aqui na estação de reciclagem do meu condomínio, do meu prédio. Aqui bastante plástico. Todo esse plástico ele é mais facilmente reciclado se ele estiver separado de outros tipos de plástico. Isso aqui é o compactador. Isso aqui, tudo que você joga aqui dentro, vai para o aterro sanitário. Doutor Paulo, a gente viu aí que o Diego está totalmente adaptado, que a regra já está valendo para ele, mesmo que a medida ainda não esteja em vigor. Isso acontece também para o canadense, né? Isso já é um hábito. O Canadá é um país que tem uma legislação ambiental interessante, que também é pelas províncias, né? Porque o Canadá é uma federação, então cada província tem mais ou menos a sua legislação própria, mas o Canadá é um país que adota muito esse sistema, vamos dizer assim, educacional, como uma forma de levar a alterações no comportamento ambiental. Ele apresentou um dado ali muito interessante, que é o da limpeza do resíduo a ser jogado fora. Porque o que acontece? Se você jogar fora o plástico ou as latas sujos, quando você for fazer a reciclagem, aquele produto não vai se prestar. Imagina se cada um jogar com um pouquinho de sujeira, esses equipamentos não vão ter capacidade de limpar isso tudo e de fazer a reciclagem adequada, provavelmente você vai perder produto. Eu tenho um dado aqui curioso, porque ele falou sobre a questão da quantidade de reciclagem de plástico. Então, veja bem, o Brasil é o quarto país do mundo que mais produz lixo plástico. Tá? O primeiro é os Estados Unidos, segundo a China, terceiro a Índia. O Canadá vem em 10º lugar. Tá? Então, enquanto o Brasil produz 11.355.220 toneladas de lixo plástico, o Canadá produz 6 milhões. O Canadá recicla 21,25%. Nós estamos muito atrasados. Se a gente pegar os Estados Unidos, ele faz uma reciclagem, a relação entre o que ele produz e o que ele recicla é de 35%. Né? A Alemanha, 37%. O Japão está baixo nesse nível também, com 5,68%. Ou seja, do ponto de vista global, a reciclagem de plástico, por vários motivos, ainda é baixa. Ninguém ultrapassou 40%. Obrigada pela sua participação aqui no Como Funciona Aí, doutor Paulo. E é isso, gente. A gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Você confere o Como Funciona Aí no site da TV Justiça, no nosso canal do YouTube e também no nosso perfil no Instagram. Até a próxima. Tchau!
A quem atribuis, estrangeiros, a autoria de vossas disposições legais? A um Deus ou a algum homem? Esse é um trecho do livro As Leis, do filósofo Platão, da editora Edipro, e é a nossa dica no Minuto Biblioteca de hoje. As Leis, última obra de Platão, é um conjunto de recomendações que um legislador deve impor aos cidadãos. Composta por 12 livros, propõe um ordenamento jurídico ideal para um Estado projetado pelo próprio autor. O livro possui trechos com linguagem propriamente jurídicas e é escrito em forma de diálogo. Platão tenta estruturar o modelo mais perfeito de governo e afirma que o Estado deve ser livre, racional e amigo de si mesmo. A Biblioteca da Lesp é sua, está aberta das 10 da manhã às 6 horas da tarde. Para retirar um livro, é só trazer um documento com foto e um comprovante de residência. A gente te espera aqui. O artigo 5º de hoje vai falar sobre uma das tradições mais antigas do mundo e que já teve várias funções no decorrer da história da humanidade. Simboliza tanto o amor quanto o estabelecimento de acordos políticos. Não precisa necessariamente de uma cerimônia, mas geralmente é motivo de muita festa e movimenta um grande mercado. Já adivinhou o tema de hoje? Em homenagem ao mês das noivas, vamos falar sobre casamento. Mas o que isso tem a ver com o artigo 5º? Vamos ver. A Constituição Federal determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei. E o que torna o casamento oficial? Quais são os trâmites necessários e o que cada ato significa? É o que vamos saber agora com Gláucia Diniz, professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília e doutora em Psicologia Conjugal e Familiar. E também com o advogado Luciano Medeiros, professor de Direito de Família e Sucessões e integrante do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Luciano, eu gostaria de começar falando sobre o princípio da legalidade que a gente acabou de citar. Qual legislação rege o casamento? Bom, na realidade, a Constituição Federal reconhece, o casamento como entidade familiar e o Código Civil ele regula as regras do casamento, tanto as regras anteriores ao casamento, como as regras dentro da própria sociedade conjugal. Ou seja, todos os procedimentos devem ser adotados previamente ao casamento e tudo o que vai reger a sociedade conjugal após o matrimônio. Doutora Gláucia, a gente falou no início do programa que é uma das tradições mais antigas da humanidade. Como é que surgiu a instituição do casamento? Todo grupo social cria rituais, não é? E eu acredito que durante a fase tribal da humanidade deveriam haver rituais. Com o surgimento das religiões formais e essa questão do sacramento, né, da religiosidade e também, né, da questão jurídica, como o doutor Luciano falou, eu acho que vão surgindo, então, esses processos legais, né, que levam as pessoas, então, a formalizar as suas uniões, buscando segurança, garantia, né, de patrimônio, de uma série de questões, né, que não podem deixar de lado o afeto, obviamente. Né? Que é o principal, né, doutora Gláucia? É o principal, exatamente. Bom, e quando chega o grande dia, as pessoas querem mais comemorar e dividir o momento com familiares e amigos. Festas de casamento movimentam um grande mercado, mas é preciso prestar toda a atenção aos detalhes para evitar cair em golpes. Vamos conferir na reportagem. O mercado de festas de casamento está cada vez mais em alta e é preciso ficar atento para não cair em golpes de estelionatários. Às vezes, o que era para ser uma celebração pode se tornar caso de polícia. Em Brasília, um famoso decorador de festas deixou prejuízo para os clientes a poucos dias da festa. Houve estelionato, por quê? Quando ele começou a perceber que ele não tinha como honrar esses compromissos, ainda assim, ele ele continuou a exigir o valor daqueles contratos de forma à vista. E o que fazer diante da contratação de um serviço que não é prestado?
Este advogado, especialista em direito do consumidor, explica que em caso de descumprimento do contrato, o cliente pode pedir o dinheiro de volta por meio de uma ação judicial. A ideia básica é que do descumprimento do contrato, tá, a primeira coisa que acontece é a devolução dos valores. Mas além disso, dependendo do que a gente está falando, no caso uma festa de casamento, você pode ter outras despesas, né, associadas a isso. Então, essas outras despesas elas podem sim ser pleiteadas dentro de uma ação, né, de reparação. Nesse caso, seriam os danos morais. Doutora Glaucia, a gente sabe que casamento virou um mercado milionário, né? O que leva as pessoas a investirem tanto em uma festa? Faz parte do ritual? Olha, eu acho que o ritual é uma questão importante porque ele marca, não é, uma celebração, uma oficialização desse enlace. Mas, por outro lado, eu acho que as pessoas têm tendido a um exagero, porque se a festa é importante, é fundamental que as pessoas tragam para essa relação compromisso, afetividade, uma relação saudável em termos de diálogo, onde as pessoas se sintam à vontade, né, para conversar uma com a outra sobre coisas que as incomodam na relação, sobre coisas que trazem prazer para a relação. Então, muitas vezes as pessoas ficam presas a questões mais materiais e esquecem essa dimensão afetiva relacional da relação, que está relacionada, inclusive, com as transmissões que a gente chama na psicologia de transmissões transgeracionais. Quer dizer, como foi o casamento dos avós, dos pais daquela pessoa, elas aprenderam com esses avós, com esses pais, sobre relacionamento. E elas vão precisar aprender a avaliar nesses relacionamentos anteriores as coisas que elas acham que podem repetir nos seus próprios relacionamentos e aquelas que elas querem deixar de fora, porque viram que não funcionaram naquelas relações. É difícil, né? É uma construção feita dia a dia, né? É muito importante, então, as pessoas lembrarem que elas, mesmo talvez sem se dar conta, elas estão aprendendo e prestando atenção nos relacionamentos que as rodeiam. Agora, falando um pouquinho do burocrático, doutor Luciano, quais são os efeitos legais de um casamento? Bom, na verdade, o principal efeito do casamento é essa comunhão plena de vida, que se estabelece entre as pessoas quando contraem o matrimônio. Mas os efeitos legais, eles podem ser divididos aí em efeitos sociais, pessoais e também materiais, né? Os efeitos pessoais é a relação de família que é estabelecida entre os cônjuges quando contraem o matrimônio, ou seja, esse vínculo familiar que se estabelece com o casamento, e também em relação aos parentes do outro cônjuge. Então, a partir do casamento, você se vincula, não é, juridicamente àquela pessoa e os parentes dela. Os efeitos sociais são esses efeitos de responsabilidade um para com o outro, inclusive com os filhos, e também os efeitos patrimoniais, que é a questão das regras patrimoniais que vai reger essa sociedade conjugal e também as obrigações patrimoniais em face dos próprios filhos, né? Questão de alimentos, não é? Guarda dos filhos também, enfim. Para falar um pouquinho do social, doutora Glaucia, antes quem não se casava era meio que marginalizado. Essa cobrança ainda existe ou nem tanto? Existe uma tendência social nessa questão da divisão do que a gente chama dos papéis de gênero, né? As pessoas a tolerarem mais um homem que decida não se casar, a aceitarem que uma moça decida, por exemplo, não se casar nunca porque quer ser só e quer cuidar da vida dela e ser dona da própria vida. Ou seja, a cobrança ainda existe, então, né? Ainda existe, o estigma ainda aparece, né? Infelizmente, porque, assim, as pessoas têm o direito de escolha, não é? De como querem viver e se querem ou não contrair uma relação duradoura. E quais são os tipos de casamento aceitos ou determinados pela lei brasileira, doutor Luciano? O casamento, ele deixou de ser a única forma, a única maneira de se legitimar uma entidade familiar, um núcleo familiar.
Então, hoje a gente tem também outros modelos, a exemplo da união estável. E interessante que, para a sociologia, existem mais de uma centena de modelos ou arranjos entre pessoas que podem ser reconhecidos como entidade familiar. Mas, para o direito, a gente tem o casamento, a união estável, a família monoparental, ou seja, só esses modelos. E as relações homoafetivas entram dentro desse parâmetro também. Sim, na realidade não está positivado isso, porque o nosso Código Civil, a Constituição, na realidade só reconheceu essas relações entre pessoas de gêneros distintos. Ou seja, um dos elementos para se reconhecer, né, a relação como casamento, mesmo como união estável, inicialmente era a divergência de sexos. Foi a jurisprudência, o judiciário, que reconheceu, a partir de 2010, enfim, o STF, ele reconheceu a possibilidade de se legitimar também essas relações entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, esse requisito da divergência de gêneros, ele deixou de existir para se reconhecer uma relação como existente. E este tema provoca muita curiosidade nas pessoas. Vamos ver a primeira pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Eu queria saber se a união de um casal que se casa apenas no religioso, mas não se casa no civil, tem valor legal? Doutor Luciano. Na realidade, até o advento da República, a prerrogativa de celebração do casamento era da igreja. Então, na época do Império, muito se fundia essa questão do Estado e da igreja, muito se confundia. Mas com a proclamação da República, foi instituído no Brasil tão somente o casamento civil. A partir da década de 50 é que se ressuscitou a celebração do casamento religioso com efeito civil. Nesse contexto, o Código Civil de 2002, ele reconheceu expressamente o casamento religioso com efeitos civis. Ou seja, a autoridade eclesiástica ela pode celebrar o casamento, mas para que esse casamento ele surta efeitos civis, é necessário o registro. E para registrar esse casamento, os interessados ali, enfim, os envolvidos, os atores dessa relação, eles têm que se submeter às mesmas regras do casamento civil, ou seja, passar por um procedimento que a gente chama de procedimento de habilitação e se comprovarem estarem aptos a casar, eles podem fazer esse registro do casamento religioso e os efeitos eles são retroativos, eles retroagem a data da celebração. Então, nós temos aí o casamento religioso com efeitos civis. Agora, se não for registrado, o efeito que vai ter daquele arranjo seria o da união estável, não do casamento. Pois é, doutora Gláucia, antes da união estável, muita gente optava por não se casar no papel para não ter um compromisso maior, não ter um problema burocrático. E agora, que vale também, o que leva a pessoa a optar por um tipo ou outro de casamento? São questões de foro íntimo, né? Tem pessoas que às vezes querem viver um tempo com a outra pessoa para ter certeza se eles têm realmente uma compatibilidade, quer dizer, fazer um teste para ver se aquilo realmente vai dar certo antes de formalizar realmente a união. Porque amor é uma coisa muito legal, mas assim, as pessoas esquecem que no dia a dia a gente tem dificuldades, divergências, podem surgir contratempos, né, problemas financeiros, um desemprego de alguém, uma dificuldade afetiva com um membro da família, do cônjuge, não é? Coisas desse tipo que podem gerar estresse na relação. E as pessoas precisam, então, saber que o casamento ele envolve muitas coisas construtivas, mas também envolve desafios. Bom, e muita gente quer uma cerimônia inesquecível ou está fora do país por alguma razão na hora de dizer o sim. O fato é que tem noivos optando por casar no exterior. Mas será que esse casamento é válido aqui? Esta é uma das perguntas que foi feita para a nossa equipe. Pode rodar. Eu gostaria de saber se a pessoa se casa fora do país, ela tem que legalizar a união aqui no Brasil também? Doutor Luciano. Bom, na realidade, a nossa legislação ela reconhece o casamento consular, né, o casamento do brasileiro realizado no exterior,
mas para que os efeitos eles sejam aplicados aqui dentro do território nacional, é necessário que este casamento ele também seja registrado inicialmente na embaixada ou no serviço consular no país onde a pessoa casou, e em momento futuro, no retorno das partes ao Brasil, deve ser registrado no cartório de registro civil, e onde a pessoa ela vai fixar o seu domicílio. Se efetivamente ele não retornar ao Brasil com o objetivo de fixar domicílio no Brasil, ele deve registrar no cartório de primeiro ofício da capital. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Antes, a gente vai a um rápido intervalo. Estaremos de volta já já com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. Maio é considerado o mês das noivas. E em homenagem a essa data, no Artigo 5º de hoje, a gente conversa sobre casamento. E para falar sobre este tema, eu recebo o advogado Luciano Medeiros e também a psicóloga Gláucia Diniz. E algumas burocracias podem ser importantes e evitar dor de cabeça no futuro. Por isso, ao se casar, os noivos devem pensar o que fazer com os bens que já têm e com os que pretendem conquistar. E essa é a dúvida de um telespectador. Pode rodar aqui. Se toda pessoa que se casa tem que optar pelo regime de comunhão de bens, ou se o casal não falar nada, já tem algum que é escolhido automaticamente? Doutor Luciano. Os nubentes, no momento dos proclamas para o casamento, eles têm a opção de escolher qualquer um desses modelos de regime de bens. Mas se não fizerem opção, ou se a opção que fizerem contiver algum tipo de vício naquela escolha, vai valer o regime legal dispositivo, que desde 77 é o regime da comunhão parcial de bens. Doutora Gláucia, o que as pessoas devem ter em mente na hora de escolher ali o tipo de comunhão de bens? Porque essa é uma conversa que a gente sabe que é meio chata, às vezes, logo antes de um casamento, mas é necessária, né? Eu acho que vai depender do tipo de, vamos dizer, patrimônio que os futuros cônjuges têm. Né? Se as pessoas têm condição e têm a franqueza para conversar claramente, olha, isso vai ficar, né, do jeito A, B, C ou D, quanto mais claro, quanto mais honesta e mais, vamos dizer assim, cuidadosa for essa conversa, maior garantia eles terão de ter uma convivência que seja produtiva nessa área econômica, financeira, patrimonial. E é bom conversar antes, né? E é bom conversar antes, é bom aprender a ter esse tipo de conversa, até porque durante o matrimônio, né, muitos casais às vezes começam com uma forma de vínculo empregatício segura. Ao longo da vida, imprevistos acontecem, às vezes o adoecimento de um cônjuge, o falecimento, às vezes até a melhoria de emprego de um deles, que passa a ganhar muito mais que o outro. Então, essa questão patrimonial, a possibilidade de conversar sobre essas questões financeiras, eu acho que é um ponto fundamental na relação. E esse regime que é escolhido, doutor Luciano, ele pode ser mudado depois ou se você optou ali na hora do casamento, é o que vale? O Código Civil de 2002 trouxe essa possibilidade de se mudar, alterar o regime de bens durante o matrimônio. Agora, obviamente que isso tem que ser uma opção de ambos os cônjuges, ou seja, tem que haver ali consenso entre eles e pode requerer judicialmente a alteração do regime, sim. E quando é que o regime é imposto? Existem 4 modelos de regime de bens que os bens eles podem optar. Nós temos o regime da comunhão universal de bens, que a característica é a comunhão de todo o patrimônio, não importa quem adquiriu, quando adquiriu, a que título adquiriu, passa a ser do casal depois do casamento. Nós temos o regime da separação de bens. A separação de bens, a característica é a incomunicabilidade dos bens, o que está no nome do homem é dele, o que está no nome da mulher é dela. Este regime ele pode ser uma opção, é o que a gente chama da separação convencional ou pactuada, ou ele pode ser também obrigatória, ela é imposta. Basicamente, em razão da idade, os maiores de 70 anos, a eles é imposto este regime, e aquelas pessoas que casam em descumprimento das causas suspensivas. Enfim, esses aí têm que necessariamente adotar esse regime. Existem mais 2 modelos, que é o regime legal dispositivo agora, que é comunhão parcial de bens, que esse aí
de cada 10 casais, 9 optam por esse regime. E a gente tem um outro modelo que não existia anteriormente, que é chamado de participação final nos aquestos. E nós temos mais uma dúvida sobre este assunto. Pode mostrar aqui. Em caso de separação, como fica a divisão de bens de um casal que sempre morou junto, mas nunca se casou legalmente? Doutor Luciano, complica um pouquinho ou não segue aí esses regimes? Complica um pouquinho, porque, como a doutora estava falando aqui, as pessoas elas deveriam ser um pouco mais racionais antes de resolverem se unir. Mas eu acredito que seja até uma característica do povo latino, do brasileiro em especial. Nós não temos esse costume de conversar sobre essas questões práticas antes de tomar essa decisão de entrar no relacionamento. Então, isso geralmente causa um problema muito sério ao final. Então, as pessoas que resolvem se unir, mas não resolvem optar pelo casamento, se não fizerem um contrato prévio, escrito, sobre as regras patrimoniais que vai reger esta união, a nossa legislação estabelece que deve ser adotado as mesmas regras do regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, os bens adquiridos a título oneroso durante esse período de convivência são considerados bens comuns. Então, havendo a ruptura, deve ser dividido meio a meio esses bens, mas a título oneroso e adquiridos durante este relacionamento. E o número de casamentos no Brasil diminuiu, enquanto o de divórcios aumentou. Qual será a explicação para isso? A nossa equipe foi ouvir as pessoas nas ruas. Vamos conferir as opiniões. Pode mostrar aqui. Acho que a sociedade está cobrando menos também em relação a isso. Esse paradigma de que você tem que morrer com a pessoa que você casou não existe mais, né? As mulheres, por exemplo, estão entrando mais no mercado de trabalho, estão querendo ser mais independentes, ter sua própria vida e às vezes casamento, tem casamentos que atrapalham um pouco. A questão do relacionamento hoje está um pouco banalizada, né, em referente a essas opções hoje de aplicativos e a questão do compromisso mesmo pesa um pouco também. Acredito também que é a questão da tecnologia. Eu acho que hoje em dia os casais estão muito assim, mexendo no celular, não tem mais aquela comunicação entre eles. Alguém tem algo para fazer, muita coisa para fazer, o outro também tem muita coisa para fazer. E acaba que não vai ter naquele momento aquele comprometimento. Doutora Glaucia, tem várias razões aí, né? O que a senhora achou das opiniões? Bom, eu acho que eles estão falando de questões contemporâneas importantes. Essa coisa da inserção no mercado de trabalho, as pessoas querem ter conforto. E essa questão também do celular, eu acho que é uma questão muito importante hoje em termos das relações, porque é muito comum, você já deve ter visto, o senhor também, eu vejo muito quando vou jantar, não é? As pessoas muitas vezes não conversam umas com as outras. Eu vejo casais onde eles pedem o prato, mas um está com um celular, o outro com outro celular, provavelmente falando com pessoas diferentes. É bem comum então, mesmo, né? Nem nesse momento onde, em tese, eles estariam juntos, na verdade, eles estão fazendo de conta que estão juntos, mas eles não estão ali realmente interessados no que aconteceu, por exemplo, naquele dia, na vida de cada um deles. Então, essa questão da comunicação e essa interferência, não é, dos meios eletrônicos, isso tem realmente trazido para os casais um desafio novo. Agora, doutor Luciano, quando não tem jeito mesmo, vai cada um para um lado, e a gente sabe que o divórcio aumentou, como a gente falou aqui. E teve também mudanças na lei do divórcio. Quais são as principais? Eu acho que hoje as relações são muito mais efêmeras do que há algum tempo. Eu acho que isso também é a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, enfim, a conquista de uma certa independência, isso acaba acarretando a dissolução desses vínculos. Mas, por outro lado, eu acho que a inserção da mulher no mercado de trabalho, ela dá para a mulher uma garantia também de que ela tem condição de se autossustentar na eventualidade dessa relação separar. Então, eu acho que a gente não pode pensar... Não pode culpar, né? Culpar a mulher por querer trabalhar, Não. porque
Não é? Sim, com certeza, eu concordo com a senhora. Eu acho que, eu acredito um dos fatores desse aumento do divórcio justamente essa questão da independência mesmo feminina e a mulher se autossustentar também, porque o casamento era uma entidade indissolúvel até pouco tempo atrás. Se a gente for pensar, 1977 é que foi regularizado o divórcio no Brasil. Até então você casava até que a morte o separasse de fato, né? Enfim, essa realidade ela é bem diferente hoje. E isso gera com certeza reflexos de ordem legal. Então, houve de fato uma alteração recente, a emenda constitucional 66 de 2010, ela aboliu a separação judicial no Brasil, ou seja, antes era necessário, o Estado ele impunha ao casal um tempo mínimo. O rompimento do vínculo só podia ocorrer 2 anos depois de uma separação de fato ou 1 ano depois de uma sentença de separação judicial. Agora, com a emenda 66 de 2010, os casais eles podem se divorciar sem necessariamente ter que imputar a culpa ao outro, sem ter que aguardar um prazo mínimo. Então, na realidade, essa alteração na Constituição, ela gerou, ou facilitou, melhor dizendo, né, o divórcio. Então, você pode casar na sexta-feira e se entender que não vai dar certo, na segunda você já pode entrar com um pedido de divórcio. O nosso tempo está chegando ao final aqui, mas rapidinho eu queria um conselho da senhora como psicóloga para que as pessoas não cheguem a esse ponto aí de tanta efemeridade, doutora Glaucia. Bom, eu acho que relação é produto de conversa, de compreensão, de diálogo. Então, as pessoas precisam lembrar que a gente precisa poder conversar não só sobre as coisas boas, mas a gente precisa conversar sobre as nossas diferenças, as diferenças dessas heranças transgeracionais herdadas pelas famílias. Olha, sua família funciona assim, eu não gosto disso, a sua família funciona de tal jeito. Eu teria dificuldade com isso. Quer dizer, as pessoas precisam estar atentas a todas essas pluralidades, né, que estão presentes na relação para que elas consigam ter um diálogo saudável e lidar com essas diferenças de uma forma construtiva. E com essa dica importantíssima, o nosso programa de hoje chega ao final. Doutora Glaucia, doutor Luciano, muitíssimo obrigada por terem vindo ao nosso programa. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, nosso e-mail para contato é artigo5@stf.jus.br. E você também pode rever os nossos programas no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!